hoje, meus amados irmãos, nós vamos iniciar uma nova série a respeito das 7 cartas do Apocalipse. É um tema bastante conhecido, mas eu creio que o Espírito Santo está nos dirigindo para que nós novamente visitemos essas 7 cartas que foram escritas diretamente por Jesus para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Esta primeira mensagem eu coloquei como título As 7 cartas aos 7 anjos. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 4 e até o versículo 20. A palavra do Senhor nos diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto.
E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Ó Senhor, nós, sempre que lemos a Tua palavra, sempre que estamos diante da Tua palavra, os nossos corações ficam tocados, porque é impossível, Senhor, ler ou ouvir a Tua palavra sem que algo espiritual, emocional e físico nos aconteça. Estamos abertos. Dá-nos, Senhor, a plenitude do entendimento desta palavra, seja na transmissão, seja também na recepção. Dá-nos capacidade espiritual para tanto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo João foi incumbido pelo Cristo ressuscitado, vitorioso e glorificado para escrever sob ditado do próprio Jesus 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Uma carta para cada igreja. Porque nem mesmo a igreja o Senhor Jesus trata por atacado. E nem mesmo os seus servos. Ele sabe o nome, o endereço e as particularidades de cada um de nós. Oh, glória a Deus. É mais do que um raio-x. É mais do que uma tomografia. A Bíblia diz que ele conhece a estrutura espiritual, a estrutura psicológica e a estrutura de cada um de nós. E aqui, meus amados irmãos, uma carta foi escrita para cada igreja, contendo uma mensagem específica, dirigida ao pastor daquela igreja específica, com particularidades, com singularidades daquela igreja, do seu pastor e dos membros dessa determinada igreja. Embora, meus amados irmãos, durante as próximas 7 semanas, eu pensei em nós, nesta primeira mensagem, olharmos de maneira panorâmica e depois nos ocuparmos de cada uma das cartas de maneira particular. Porém, embora estejamos com o livro do Apocalipse aberto, não significa que será uma série de sermões sobre o livro do Apocalipse de João, porque nós
ficaremos circunscritos às 7 cartas, obviamente, diante de tudo o que o Espírito Santo quiser falar. Porque o Espírito Santo, ele é o titular dos direitos autorais das nossas pregações. Amém? Há poucos dias um irmão falou para mim: eu posso pregar uma pregação que o irmão pregou? Eu falei: claro. O dono da pregação é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Dito isso, irmãos, eu acho necessário que nós olhemos de maneira introdutória ao livro do Apocalipse, relacionando-o ao estudo que nós queremos fazer sobre as 7 cartas aos 7 anjos das 7 igrejas da Ásia. Este livro, o do Apocalipse, foi escrito por João, o profeta e evangelista João, também autor do 4º evangelho e de 3 cartas universais. João estava com os seus 75 ou 80 anos de idade, ou um pouco mais. Ele é o último vivo dos 12 apóstolos de Cristo. Como sabemos, todos os demais foram mortos de mortes cruéis. Eles foram martirizados por amor ao Evangelho e ao Senhor Jesus. Há uma passagem bíblica muito impressionante no Evangelho de João, capítulo 21, em versículo 22, onde Jesus responde a Pedro sobre o destino do discípulo amado que era João. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Mas agora, irmãos, ele era o único dos 12 que ainda estava vivo. Por quase 60 anos após a morte de Jesus, ele continuou como um discípulo fiel de Jesus. Ele que fora amigo íntimo de Jesus, como nós sabemos, aquele trio, Pedro, Tiago e João, eram muito próximos a Jesus. Ele que vira Jesus no monte da transfiguração. Ele que viu Jesus morrer na cruz. Aliás, quando Jesus estava na cruz, falou com ele, logo ele não estava a uma distância tão grande que não pudesse ouvir Jesus lá do alto da cruz. E Jesus falou com ele sobre a sua mãe, Maria, e pediu a ele que cuidasse de Maria. E a Bíblia diz que desde aquela hora, ele a recebeu em sua casa. Até um episódio um tanto engraçado entre João e Pedro, porque quando eles souberam a notícia que Jesus havia ressuscitado, os dois saíram numa desembalada carreira rumo ao túmulo de Jesus. E João correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, diz a Bíblia, ele viu os panos
de linho no chão, porém ele não entrou. João viu Jesus ascender ao céu quando ele foi subindo, lá em Atos dos Apóstolos. Oh, glória a Deus! Ele estava presente no dia de Pentecostes, quando todos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, e a igreja foi oficialmente fundada. E ele, segundo as palavras de Jesus que nós lemos, ele viveu o bastante para ver a igreja se espalhando por todas as terras e até os confins do mundo até então conhecido. João, meus amados irmãos e irmãs, era um homem de muitas experiências com Jesus, de experiências profundas com Jesus. E agora, ele sofria a perseguição por causa do Evangelho. E eu fiquei pensando, irmãos, que era muito apropriado que neste momento em que Jesus ia fazer essas comunicações escatológicas, comunicações celestiais, que elas fossem feitas primeiramente a esse servo fiel do Senhor Jesus. Agora, irmãos, essa comunicação foi feita em uma situação muito especial, porque o apóstolo João, ele não estava relaxando em algum lugar na praia do Mar da Galileia, 80 anos ou mais, digamos, aproveitando a sua aposentadoria ou em férias. Ele se encontrava exilado em uma ilha chamada Pátimos, por ordem do imperador romano, que se acredita que era César Vespasiano, o mesmo que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A ilha de Pátimos era uma colônia penal romana, era uma ilha deserta, uma ilha inabitada e até mesmo inabitável, uma ilha isolada, rodeada pelo oceano, em meio a rochas áridas, para onde eram enviados exilados políticos do Império Romano, que eram dissidentes ao Império, e também os criminosos que cometeram crimes hediondos. Eles eram banidos para essa localidade. Era uma ilha com aproximadamente 16 quilômetros de comprimento e cerca de 9,5 quilômetros de largura, localizada no Mar Egeu, a pouco mais de 100 quilômetros da costa da cidade de Éfeso. Meus queridos irmãos, independentemente de João, em sua idade avançada, ter sido forçado a realizar trabalhos pesados, as condições dessa ilha-prisão, elas estavam longe de receber alguém para ali ficar hospedado. Seria guardada as devidas proporções, como uma tal Ilha das Cobras, que tem aqui na costa do Brasil.
Agora, meus amados irmãos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, ele nos diz que a razão de estar ali foi por causa da pregação da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Quando ele foi preso, ele estava em Éfeso, ministrando às igrejas dali e também às igrejas das cidades vizinhas e também a todas as igrejas cristãs. Essas igrejas, segundo Apocalipse capítulo 2, versículo 13, já tinham começado a sentir os efeitos da perseguição do Império Romano, porque nesse versículo 13 se refere a pelo menos um homem chamado Antipas, que foi bispo, segundo a história, da igreja em Pérgamo, e que havia e ainda era discípulo do apóstolo João. Ele foi martirizado porque se recusou a negar a sua fé em Jesus. E ele foi assado vivo em uma fornalha que era no formato de um touro, e ele foi ali colocado ardendo em fogo. Nesse tempo, meus amados irmãos, a perseguição aos crentes, a todos aqueles que se opunham a oferecer sacrifício aos deuses, viviam sob a ameaça do exílio ou de execução por ordem do imperador romano. Meus queridos irmãos, nós temos que aproveitar esse tempo de liberdade em nosso país para glorificar o nome do Senhor Jesus e para pregar a tempo e fora de tempo, porque não sabemos, meus amados irmãos, o que acontecerá no futuro deste país. Só Deus sabe. Agora, hoje, nós temos liberdade para pregar o Evangelho. Embora, meus amados irmãos, o banimento de João tivesse como objetivo calar a sua voz, silenciar a pregação do Evangelho, o que é certo é que, apesar da idade avançada, ele estava levando a mensagem de Cristo, que triunfou sobre a morte. Ele estava pregando a ressurreição de Cristo em todos os lugares e em todas as igrejas. Tanto que as 3 cartas que ele escreveu são cartas universais. E é justamente por isso que as suas epístolas são epístolas universais ou gerais. Só abrindo um parênteses a título de explicação, para dizer aos irmãos que no Novo Testamento nós temos 7 cartas universais, que são a carta de Tiago, 1ª e 2ª de Pedro. Não é a Pedro, é de Pedro. 1ª, 2ª e 3ª de João e a carta de Judas. Porque eu já vi muita gente boa
mandando esse endereço errado, confundindo de Pedro, de João, como a João. Essas cartas diferem das cartas paulinas, que foram dirigidas para igrejas determinadas ou para pessoas específicas. É por isso que falamos, como por exemplo, vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, a Filemon. Agora, quando se trata das epístolas gerais ou universais, nós falamos, vamos ler na primeira carta de Pedro, ou na primeira de Pedro, ou no primeiro livro de Pedro, na carta de Tiago, na segunda de João, na de Judas, e assim sucessivamente. Amém, irmãos? Para a gente não errar isso daí. Eu confesso para os irmãos que eu fico muito chateado. E eu já vi muita gente boa pregando e errando, falando primeira a Samuel, dá licença, primeira às crônicas. Eu acho, entra naquele pacote de coisas indesculpáveis. Entra naquele pacote de coisas que não pode ser dado nenhum benefício. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu, quando vejo alguém falar isso, eu já não quero mais ouvir essa pessoa. Estou falando sério. Porque o pregador, ele tem obrigação de pronunciar corretamente os textos da palavra, na ordem em que foram escritos. Eu estou meio chateado com a escola bíblica dominical, porque escreveram corpo, alma e espírito. E a ordem bíblica não é essa. O Espírito Santo colocou uma ordem. E há uma razão para essa ordem ter sido assim colocada. Espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito está 100% errado. Eu não escrevi para ser PhD, para não ser um cara assim, muito chato. Então, meus amados irmãos, vamos voltar ao nosso querido autor, que escreveu, segundo o Espírito Santo lhe concedia João. Ele diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que certo domingo, o dia do Senhor, o dia consagrado à adoração e à leitura da palavra de Deus, o dia observado como memorial da ressurreição de Cristo, enquanto ele adorava no dia do Senhor, ele ouviu uma voz forte como a de um anjo, e o som da voz que falava com ele era como o som de uma trombeta. E ele diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Como os irmãos sabem, essas cidades, então chamadas de localizadas na Ásia Menor, hoje elas estão localizadas na Turquia. E quantos aqui já foram em Israel? A senhora,
A senhora? Quem mais? O senhor? Quem vai a Israel e opta por conhecer as 7 cidades, encontra no atual país da Turquia, as ruínas dessas cidades estão lá. Agora, irmãos, por que 7 igrejas? Por que não 3, ou 5, ou 10? Visto que havia muito mais igrejas na Ásia Menor do que apenas essas 7 igrejas. Quando, irmãos, nós estudamos o livro do Apocalipse, tomamos conhecimento de que a numerologia é uma parte importante desse livro. Cada número tendo significados específicos. E nós somos até incentivados a estudar os números que ali são apresentados, para decodificar preceitos que estão ali escondidos em números. E não apenas, irmãos, no Apocalipse, mas em várias outras partes da Bíblia. O número 7 é um número de completude. Eu fiz uma pesquisa a respeito do número 7 na Bíblia, irmãos, e eu fiquei assim, extasiado, como esse número é repetidamente apresentado como um número importante na Bíblia. Oh, glória a Deus. Quem inventou esse negócio de que 7 é número de mentiroso foi o diabo, para tentar desfazer da santidade do número 7, tal qual é apresentado na palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, essa é a razão desta série sobre as 7 cartas de Jesus para os 7 anjos das 7 igrejas, porque essas mensagens de Cristo às 7 igrejas não é uma mensagem que termina ou começa com assim diz o Senhor. É uma mensagem que naquelas Bíblias, onde as palavras de Cristo estão grafadas em tinta vermelha, essas cartas estão com tintas vermelhas, porque as mensagens a essas 7 igrejas saíram diretamente dos sacrossantos lábios do Senhor Jesus, e elas são eternamente importantes, e elas são aplicadas a nós. Como nós lemos, João ouviu como voz de trombeta, a voz do Senhor Jesus, triunfante, glorificado, vitorioso. E meus amados irmãos, que aqui se apresenta diferente de Jesus Cristo, o Messias, tal qual nós lemos nos evangelhos. Porque embora seja o mesmo Cristo que estava falando com João, esse Cristo não parece ser o mesmo que eu e você imaginamos, porque quando nós falamos em Jesus, a primeira imagem é do bebê na manjedoura. Imaginamos o humilde carpinteiro de Nazaré andando por ali, por aquelas estradas poeirentas, por aquelas pequenas vilas, alimentando os famintos,
curando os doentes, consolando os tristes, perdoando os pecadores, lavando os pés dos seus discípulos. Nós pensamos nele como o Cordeiro de Deus, e alguns ainda imaginam e carregam um símbolo de Jesus pendurado na cruz. Agora, o que João descreveu no texto que nós lemos não tem a mesma forma do Cristo que ele seguiu por 3 anos e quase 3 anos e meio. Aqui não é o Cristo que se esvaziou da sua glória e se fez semelhante aos homens. Aqui, o Cristo que João viu é o Cristo triunfante, glorificado. É o Cristo que venceu a morte e o inferno. É o Cristo que estava assentado ao lado direito do Pai e que estava pronto, assim como está hoje, a guerrear contra os inimigos da sua igreja. Então, quando João ouve aquela voz que tinha o som como de trombeta, ele se vira para ver quem estava falando com ele. E João fica, nós podemos dizer, petrificado. Apocalipse capítulo 1, versículo 12, ele diz: e virei para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis, estou aqui vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu lhe pergunto, como você acha que você reagiria se visse esse Cristo que João viu? Porque João ouviu como nunca ouvira antes. Ele ouviu na sua magnífica glória. Nem mesmo no monte da transfiguração Jesus estava como João ouviu agora. O seu rosto brilhava com o brilho do sol resplandecente ao meio-dia. Os seus cabelos eram completamente brancos, seus olhos como chamas ardentes, os seus pés como bronze polido, e uma espada de 2 fios saía da sua boca saía a palavra de Deus, como está descrita em Hebreus capítulo 4 e versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então João caiu como um morto a seus pés. Eu fiquei pensando, irmãos, se as pessoas, e são tantas pessoas que têm dificuldade em ouvir o Senhor Jesus, que ainda se apresenta gentil, humilde, manso,
ainda se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda se apresenta em Mateus 11 como alguém que come e bebe com publicanos e pecadores. Ele que se deixa que um pecador seja amigo dele. E para isso, a Bíblia diz que ele dá o primeiro passo para ser amigo de quem é desprezado, de quem ninguém quer ser amigo dele. Jesus dá o primeiro passo. Ele ama primeiro, antes deste pecador imundo. Jesus o ama primeiro. Glória a Deus. Eu fiquei pensando, irmãos, que é quase inconcebível pensar que um dia todos os desprezadores do evangelho que nós conhecemos, todos os homens e mulheres arrogantes, todos eles, sem exceção, ouvirão a voz de Jesus como trombeta, som de trombeta, e se calarão, ficarão mudos diante das palavras do poderoso Cristo do Apocalipse. Não mais um cordeiro manso como que foi morto, mas o leão triunfante da tribo de Judá. Então João cai aos pés desse ser majestoso e ele cai como um homem morto. Eu acredito que muitos de nós que estamos aqui já tivemos a experiência de estar tão perto do poder de Deus que ficamos com medo de morrer. Ali em Campinas, nós vivemos um avivamento. E eu vou falar para os irmãos sinceramente. Uma vez eu parei, fiquei com medo de morrer. Sinceramente. Terminava o culto, a gente ia para casa, ninguém dormia. Não é, irmã? Faça assim, Rodrigo. Ninguém dormia. O poder de Deus tem um impacto glorioso nos nossos nervos, no nosso coração, nos nossos músculos, nos nossos ossos. Essa espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Isso é uma coisa séria. Só que Jesus faz algo que era muito familiar para João. Jesus estende a sua mão direita e coloca sobre João e diz: não tenha medo, ou como nós gostamos mais de falar, não temas. Não temas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. A partir da segunda parte desse versículo diz: e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Não há dúvida que este personagem é Jesus, o Filho de Deus, aquele que viveu entre o povo fazendo o bem, curando os doentes, aquele que foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para viver para sempre. Jesus derrotou a morte.
E para provar isso, ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. E agora, meus amados irmãos, o nosso texto diz que ele segura na sua mão direita 7 estrelas, e que ele está rodeado ou no meio de 7 castiçais ou 7 candeeiros de ouro. E Jesus começa a explicar, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, que as 7 estrelas, o mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais de ouro que vistes são as 7 igrejas. A palavra para anjo, irmãos, no seu original grego, significa mensageiro. O que levou os estudiosos a entenderem que esses 7 anjos das 7 igrejas eram os 7 pastores encarregados de entregar a mensagem do Evangelho de Jesus para aquelas 7 igrejas da Ásia. No Antigo Testamento, irmãos, a palavra anjo é utilizada para designar um profeta, como em Ageu capítulo 1, versículo 13, que diz: então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Também em Malaquias capítulo 2, versículo 7, aplica-se a um sacerdote. Esse texto afirma: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Oh, glória a Deus! No Novo Testamento, sabemos que Paulo se refere a Tito e a outros pregadores como embaixadores ou representantes das igrejas e glória de Cristo. Então, irmãos, quando nós lemos essas 7 cartas, observando que cada carta é endereçada ao anjo ou mensageiro de cada igreja, como por exemplo, Apocalipse 2:1 escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Apocalipse 2:8, e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, e assim sucessivamente nas demais outras 5 cartas. No mesmo Apocalipse capítulo 1, versículo 20, Jesus complementa dizendo que os 7 castiçais, ou candelabros, ou candeeiros de ouro, são as 7 igrejas. Agora, meus amados irmãos, a igreja de uma igreja ser uma luminária, uma lâmpada, imediatamente traz à nossa mente as palavras de Jesus: vós sois a luz do mundo. O que define que a igreja deve ser a luz do mundo, evidentemente refletindo a glória de Cristo. Uma igreja que não é a luz do mundo, ela é motivo de maldição para a sociedade e não de bênção. E existem muitas igrejas que são motivos de maldição para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial, ao invés de bênção. É por essa razão que o Senhor Jesus, em Apocalipse capítulo 2 e versículo 5, ele faz uma advertência duríssima. E ele diz que vai remover o candelabro dessas igrejas,
a menos que elas se arrependam e retornem completamente a Ele. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Uma certa feita eu preguei uma mensagem, como escolher uma igreja para congregar. Você não pode escolher uma igreja para congregar, onde o anjo dessa igreja não tem mais o candeeiro, ou ele está com o seu candeeiro apagado. Nós não podemos escolher uma igreja para congregar só porque é perto da nossa casa, ou porque nós temos amigos ali, ou porque nós aceitamos Jesus ali. Nós temos que ver se essa igreja é luz acesa ou luz apagada. Então, irmãos, o Senhor Jesus pede a João que escreva uma carta para cada uma dessas igrejas da Ásia Menor, segundo o que ele mesmo vai ditar. Até uma expressão em latim que resume isso, ipsis literis, ou seja, Jesus ditou letra por letra, palavra por palavra. João não escreveu uma vírgula, um tio, fora daquilo que o Senhor Jesus ditou para ele. Agora, meus amados irmãos, hoje é muito difícil a gente receber uma carta. Só recebe pelo correio os boletos. Mas antigamente a gente recebia muita carta. E a gente ficava esperando o correio passar para ver se tinha alguma carta para a gente. Hoje a comunicação ela é instantânea, é por WhatsApp, pelas redes sociais, enfim. Mas ainda é muito gostoso receber uma carta. Ontem mesmo eu mandei uma carta pelo correio. Eu espero que a pessoa que vai receber a minha carta, ela fale, uau, ele me mandou uma carta. Uma carta. Escrevi lá uma mensagem, na verdade foi um cartão. E eu peguei esse cartão e coloquei o endereço do destinatário e escrevi uma mensagem. Agora, irmãos, imagine você receber uma carta diretamente de Jesus. Agora, essas cartas são de Jesus, meus queridos irmãos. Porém, elas não são exatamente o que nós imaginamos que Jesus escreveria em uma carta para nós. Porque a primeira coisa que a gente vai pensar, é uma carta de Jesus? Então é uma carta de amor. Eu não vou perguntar quantos aqui escreveram cartas de amor, mas eu sei que tem muita gente aqui que escreveu carta de amor. Tinha até um livro para a gente copiar cartas de amor. Escrevo-lhe essas mal traçadas linhas. Carta de amor. A gente copiava aquela carta de amor. E quem recebia aquela carta falava, poxa vida, ele está apaixonado por mim. Ela está apaixonada por mim. Eu estou tentado a perguntar
Quantos escreveram cartas de amor? Eu não vou perguntar, eu vou resistir essa tentação. Então se é de Jesus, que maravilha! É uma carta de amor. No fundo, irmãos, todas as cartas ou comunicações de Jesus, elas são cartas de amor. E ali, essas 7 cartas foram cartas de amor, porque Jesus se importa com aquelas igrejas. Jesus estava se importando com os anjos, com os pastores daquelas 7 igrejas e com cada um dos seus membros. E ele se importa o suficiente para escrever para eles não apenas o que eles queriam ler e ouvir, mas o que eles precisavam ouvir. E a voz foi peremptória. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Algumas daquelas igrejas, irmãos, estavam sofrendo severa perseguição. Então Jesus os exorta para permanecer fiéis, apesar do sofrimento, mesmo que aquilo os leve à morte, porque eles seriam tremendamente, poderosamente recompensados no lar celestial. Eu fiquei pensando, irmãos, se Jesus escrevesse uma carta para cada um dos 44 pastores das igrejas do nosso setor, alguém tem ideia do que Jesus diria em cada uma dessas cartas? Porque ele não ia escrever uma e falar quantas igrejas tem lá no setor 4. 44. Então tira 44 xerox, 44 cartas e manda uma para cada pastor, para cada anjo da igreja. O que ele diria sobre a nossa paixão pela sua palavra? O que ele diria sobre a nossa fé, as nossas orações, os nossos jejuns, a nossa obediência, a nossa perseverança nas provações e o nosso serviço às ovelhas que ele confiou ao nosso pastoreio? O Senhor Jesus confiou ao nosso pastoreio boas ovelhas e más ovelhas. Não são bodes, não. São ovelhas. Só que elas são ovelhas doentes. São ovelhas que não dão lã. São ovelhas que não dão leite. São ovelhas que não criam mais. O profeta diz que essas ovelhas, os seus pastores dão graças a Deus quando alguém mata uma dessas ovelhas. Só que a voz do Senhor foi: apacente as pobres ovelhas do rebanho, apacente as ovelhas inúteis do rebanho. E ao ouvir essa voz, ele disse: então, eu tomei 2 varas, a uma chamei graça e a outra união. E então apacentei as pobres ovelhas do rebanho. Há um exemplo que eu já vi também, muita gente boa pregando. Tem que quebrar a perna da ovelhinha rebelde.
Aí depois o pastor carrega essa ovelha no seu ombro, para lá e para cá, e leva a ovelha no ombro para os pastos verdejantes, para as águas cristalinas, e depois essa ovelhinha, outrora rebelde, nunca mais sai de perto do pastor. Eu acredito que muitos de nós já ouvimos gente boa pregando isso. Isso aí é mentira, irmãos. Isso aí não está na Bíblia. Isso daí é invenção de espíritos malignos. É doutrina de demônios. Só existe 2 varas para apacentar as pobres ovelhas do rebanho. As inúteis ovelhas do rebanho, só existe 2 varas. Com elas, o pastor apacenta as boas ovelhas, as ovelhas produtivas, que dão lã, que dão leite, que pode produzir carne, ovelhas que dão lucro, mas com essas 2 varas, ele apacenta também as pobres ovelhas do rebanho, as ovelhas inúteis do rebanho. Se Jesus escrevesse uma carta para cada um de nós, 44, o que ele diria a respeito das ovelhas confiadas ao nosso pastoreio? Será que ele diria muito bem: servo bom e fiel, continue assim, não mude, eu tenho me agradado de você? Será que ele escrevia: olha, não desanime, faz mais, a forma como você pastoreia é algo que sobe a minha presença como um aroma suave? Ou será que ele nos deixaria em silêncios, com perguntas, aquele tipo de pergunta que atravessa a alma da gente, aquele tipo de pergunta que quando a gente ouve, parece que foi uma espada que entrou no coração, do tipo: o que está acontecendo nessa igreja? Porque você começou bem, o que aconteceu? Porque você não está dando fruto? Porque você não curou aquela ovelha doente que eu deixei para que você cuidasse dela? Porque você está sendo influenciado pela cultura do mundo? Porque você se acostumou a viver sem lágrimas e sem contentamento? Minha mãe dizia que existia um tal ministério de olhos secos. Minha mãe era uma mulher muito inteligente, ela não sabia ler nem escrever, mas ela era uma mulher muito inteligente. Ela era puxadeira de hino da harpa na nossa congregação, porque ela sabia um monte de hinos de cor, sem saber ler e escrever. E sabia também um monte de salmos de cor, sem saber ler e escrever. Eu faço essa homenagem na sua memória. Então ela dizia que existia esse certo ministério de olhos secos, pastores que não choram. Se você vê ele chorando, você pode catar a lágrima dele, colocar num conta-gotas e pingar, porque vai curar câncer. Ministério de olhos secos. E há pessoas que acostumam a viver sem lágrimas e sem quebrantamento. Eu pensei uma outra pergunta
que Jesus poderia fazer para mim e para você, você me reconheceria se eu entrasse no culto hoje à noite? Eu pensei em uma outra pergunta. Você está pregando o que o povo quer ouvir? Ou está falando o que o Espírito Santo quer dizer à igreja? Eu pensei numa outra pergunta que ele poderia fazer. Você desabafa as suas emoções quando prega? Ou você só prega a palavra? A própria palavra desabafo não é coisa boa. Desabafo. Você já ficou perto de alguém quando ele comeu assim uma pizza de alho e depois comeu mais uns 3 ou 4 pedaços de linguiça e depois arrotou? E você, oh, desculpa. Mas você já sentiu aquilo que saiu lá de dentro já? Estômago, se arrotou. A pessoa arrotou. Irmãos, tem pregação, desabafo. Dependendo do bafo, pode deixar o outro doente. Pode deixar. E Jesus poderia fazer esse tipo de pergunta para nós. Você sobe no púlpito e desabafa? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. É melhor ter um AVC. É melhor ter um infarto. O médico falou que eu tenho que desabafar. Ou então desabafa aos pés de Jesus. É o único lugar que nós podemos desabafar. No púlpito, jamais. Nenhum desabafo, zero desabafo. Zero comentário. Zero opinião pessoal. Aqui é só o que o Espírito diz à igreja. Meus irmãos, é difícil a gente imaginar que um dia todos nós ouviremos a voz de Jesus como som de trombeta e estaremos face a face com aquele cujos olhos são como chamas de fogo. Uma vez um amigo meu, ele tinha uma questão sentimental para resolver, porque ele estava noivo de aliança, e ele não tinha a convicção se aquela era a que Deus preparara para ele. E esse meu amigo, ele fez um jejum de 30 dias. E daí ele ligou para mim, eu ainda era solteiro. Ele ligou para mim, eu fiz um jejum e eu estou muito magro. Será que eu podia ficar uns dias aí no seu apartamento até dar uma melhorada? Ele já é magro, já era magro e ainda é magro. E ele fez esse jejum, então ele estava um palito. Olha, irmãos, quando esse rapaz chegou lá no meu apartamento, eu confesso aos irmãos que eu fiquei igual Pedro falou para Jesus: afasta-te de mim porque eu sou pecador. Olha, se encarar alguém humano e olhar diretamente nos olhos de Jesus, seus olhos como chamas de fogo, e se ele abrir a boca, ai meu Deus, tem misericórdia.
nós estaremos face a face com Ele. Meus queridos irmãos, eu quero começar concluindo, dizendo que o tema preponderante de cada carta de Jesus às 7 igrejas, em todas elas nós vamos encontrar a expressão, ou expressões que nos levam a essa expressão, eu te amo. E meus queridos irmãos, da mesma forma que Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém por causa da recusa deles em se voltarem para Ele, hoje Ele ainda chora por seus filhos. O apóstolo Paulo fala em crucificar Jesus pela segunda vez. Agora, meus queridos irmãos, nesse estudo das 7 cartas, nós veremos como Jesus é paciente e é longânimo com esses anjos, esses 7 anjos, com as 7 igrejas. E nós vamos ver que apesar de menções à idolatria, imoralidade, falta de fé, falta de serviços, da complacência, que hoje nós chamamos de passar o pano. Apesar de tudo isso, o Senhor Jesus, Ele começa e termina as 7 cartas sendo paciente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Agora, o Apocalipse revela um tempo que o Senhor Jesus deixará de ser paciente e julgará todos aqueles e aquelas que de alguma maneira desprezaram o Senhor, desprezaram a sua obra. O profeta Sofonias fala de 3 classes de pessoas. Sofonias capítulo 1, versículo 6. Primeiro, ele fala daqueles que deixaram de andar em seguimento do Senhor. São os que se desviaram. O apóstolo diz que era melhor que eles nunca tivessem conhecido. Em segundo lugar, ele fala daqueles que não buscam ao Senhor. Eles estão, mas não estão, porque eles não buscam ao Senhor. Isto é muito perigoso, porque tendo conhecimento de, não buscam ao Senhor. E em terceiro lugar, ele fala daqueles que nem perguntam por Ele, nem perguntam pelo Senhor. Meus queridos irmãos, o tempo da autossuficiência, de confiar na nossa própria força, no nosso próprio conhecimento, na nossa própria santidade, confiar em métodos, em estruturas humanas, esse tempo já terminou. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. São os últimos dias da igreja aqui na terra. Agora, uma coisa é certa: o Senhor, Ele continua com as 7 estrelas na sua mão direita, que são os 7 anjos das 7 igrejas.
Hoje traduzimos como os anjos de todas as igrejas, porque toda igreja, seja ela uma igreja pequena ou uma mega igreja, é uma igreja para Jesus. Não existe esse negócio de igrejinha. Igrejinha é do diabo. Nunca se refira a uma igreja como igrejinha. A igreja, seja ela mega ou mini, ela é o corpo de Cristo. Ela é esse castiçal, esse candeeiro que o Senhor anda no meio dele. E ela tem um anjo que é sustentado pela mão direita de Deus. Bendito seja o Senhor. Ele caminha no meio dos candeeiros, observando o brilho de cada lâmpada, discernindo se o fogo arde ou se o fogo já apagou. E aqueles que o fogo já apagou, ele diz: é preciso remover. É preciso remover. Ah, pode arrepender? Pode. Mas se não arrepender, é preciso remover. Ele conhece cada pastor, cada altar, cada adoração. Ele sabe se nós pregamos por paixão pela sua palavra, por paixão pelas almas, ou se nós pregamos por obrigação. Ninguém tem obrigação de pregar. No dia em que eu ou você estivermos, poxa vida, hoje eu vou pregar por obrigação. Não precisa pregar. Canta um hino, lê um texto. Se um irmão tiver um testemunho, dá oportunidade para ele ou ela dar o testemunho, mas pregar por obrigação, jamais. Qual o problema dirigir um culto sem pregação? Nenhum problema. E se o Espírito Santo houver por bem, ele vai fazer como faz lá na Congregação Cristã do Brasil. Vai levantar alguém com a palavra e essa pessoa vai falar a palavra. Ninguém tem obrigação de pregar por obrigação. A pregação, ela tem que brotar. Meus queridos irmãos, ela tem que brotar. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos, como últimas palavras, ainda há tempo para reacender o altar, para reconstruir relacionamentos, para trocar o cansaço pelo fogo do Espírito Santo e o ativismo, porque tem pessoas que quer estar aqui, quer estar lá, ele quer chutar a bola, ele quer ir lá no gol. Ele chuta e vai lá no gol para pegar a bola. Se ele não estiver aqui, ali, e lá, e lá, e lá, não está bem. Não, isso não faz parte. Não faz parte do reino de Deus, não. Isso aí está fora. Então, meus amados irmãos, de todo o meu coração, eu creio que se o Senhor encontrar em nós homens e mulheres com seus corações quebrantados, contritos, dispostos a procurar, a proteger as ovelhas que estão no aprisco e a procurar as ovelhas que estão fora do aprisco, o Senhor, Ele vai coroar de glória e de bênção o nosso trabalho. Eu vou dizer para os irmãos, eu creio de todo o meu coração, não sei até quando eu vou ficar aqui. Eu estou assim, um pouco
olhando. Mas eu creio que se nós, os 44 pastores, se levantarem em unidade, em santidade, em busca, o Senhor fará maravilhas no meio de nós. E Ele vai falar: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, serva boa e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essas são palavras para serem ouvidas aqui na terra, e são palavras para serem ouvidas também na eternidade. Você pode mudar a sua história, mudar a vida da sua família, entrando no gozo do seu Senhor. Os irmãos podem falar amém comigo? Ó Senhor, obrigado pelo privilégio de falar a tua palavra. Algo, Senhor, sobrenatural, que o Senhor confia a homens falhos como eu. Eu quero te louvar por este privilégio e pedir que as tuas palavras fiquem borbulhando em nossos corações. As minhas sejam esquecidas, mas aquelas que vieram do teu trono, elas se tornem, Senhor, palavras que queimam, palavras que não se apagam, palavras, Senhor, que vão nos deixar acordados, palavras que vão fazer com que nós mudemos de direção, tomemos um novo rumo. Demos, Senhor, façamos uma conversão de 180 graus, revendo, Senhor, conceitos que estão, Senhor, como fortalezas em nossas mentes, já estão nos nossos processos mentais de raciocínio e de pensamento. Mas nós queremos, nesta noite, diante da tua palavra, ter as nossas mentes renovadas, porque nós queremos experimentar a realidade da tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Por favor, levante a sua mão comigo e diga amém.